Salazar, muito bem-vindo, Salazar. Pois é, então, medo é um fenômeno, né, na psicologia que não é desconhecido por nenhum ser vivente. Todo mundo, em algum grau, sente medo. Às vezes o medo fica um pouquinho escondido, né? Ele fica camuflado, mas principalmente numa ocasião como essa que nós estamos vivendo, eles afloram. O medo é muito comum nesse espaço tridimensional no qual nós vivemos. Nós vivemos num espaço onde a dualidade, quer dizer, nós vivemos sob leis, né? E uma das leis, né, que é conhecida por todo mundo, é a lei da polaridade. Ou seja, a gente, quando está num polo agradável, ainda que não sinta, mas se a gente descer um pouquinho, né, ao nível da nossa consciência, nós vamos ver que lá no fundo a gente tem um medinho de ir para o outro lado. E isso é quase intuitivo, porque a lei da polaridade ela tem como parceira também a lei do ritmo. A gente, né, uma hora está muito bem, outra hora não está tão bem, está mal. Outra hora a gente está, né, amando, está cheio de vitalidade, de alegria com a nossa É, parceira. aqui, Salazar, é muito comum a gente estar ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro. Quando a Pois gente é, perde dinheiro, a gente começa a ficar com medo de que as coisas não estão indo bem, ou que a gente aprendeu não é bem assim, ou quando a gente está ganhando, a gente se sente um super-herói, muito bem, e encaixa muito aqui, porque a gente trabalha com investimentos e criando negócios também, então isso é muito comum. então, o que acontece é que, por essas leis terrestres, a lei da polaridade, a lei do ritmo, e a lei de cima embaixo, baixo em cima, tudo isso aí são leis que governam esse mundo, né, que nós chamamos de Terra. Aqui. Isso aqui é governado Verdade. por leis. Verdade. Agora, tem um detalhe, é que as pessoas, né, não costumam entender que elas têm poder de escolha nessa hora, porque se você tem dois lados, qual o lado que você vai escolher? Será que entre a doença e a saúde a pessoa vai escolher a doença? Aí uma dessas grandes leis que nós temos agora, que é bem conhecida, é a lei da atração. Se você foca, né, em doença, você vai ter mais doença. Agora, se você, né, tiver um pouquinho de, digamos, tempo para respirar, você vai pensar nesse detalhe que nada está parado nesse mundo, né? Nós estamos, isso aqui é pura energia, tudo é energia. O advento da física quântica trouxe, né, a informação de que, né, a nível atômico, né, um pouco mais abaixo do nível atômico também, nós não temos nenhuma diferença de uma mesa, essa mesa que está aqui, ou esse celular, não temos diferença. Tudo é energia. E, Verdade. sendo assim, né, o conhecimento de que tudo é energia nos leva, né, a pensar, bom, se tudo é energia, o que, que me faz deixar de pensar numa energia me servindo, sendo boa para mim? É como a saúde, a paz, a alegria, o bem-estar, a riqueza, né? Porque não, a riqueza está muito bem colocada aí, a abundância. Verdade. Porque, ao invés disso, eu sou levado, inclusive, a dar muito ibope para quem só está falando o contrário. Só está falando em investimento que não é aquele que eu quero fazer. Eu não quero investir em doença, eu não quero investir em vírus, em germe, não. Salazar, eu vou te falar uma verdade. Eu tô meio apaixonado em te ouvir, cara. Porra, Muito que legal. legal, fico É muito muito feliz. legal e eu tenho certeza que a galera toda também. O medo não é inimigo. A gente pensa que tem que vencer o medo, acabar com o medo. Você já imaginou se o camarada termina com o medo na vida, no mundo? Não tem mais medo. Aí nós não teremos mais condição de viver na terceira dimensão, que é essa aqui, e nós teremos que ir para a quarta. A quarta dimensão, realmente a gente não precisa nem do corpo lá. É evidente que aqueles que acreditam que não há morte, né? Então você vai para Claro, uma cara. dimensão onde não existe,
não existe. Agora, aqui, nessa dimensão, e a gente tem que passar algum tempo por aqui, né? O medo e as pessoas mais que tenham, porque existem três tipos de inteligência. A pessoa que fica só no intelecto, né, o QI, ela é fraca para isso aqui que eu vou falar agora. A que ficar com o QE, que é a inteligência emocional, ela já tem um pouco mais de handicap, ela tem um pouco mais de recurso. Agora, o que está despontando agora como recurso básico e principal é o que vem da física quântica e da mecânica quântica, que é uma inteligência espiritual chamada de QS. Nesse tipo de inteligência, a gente não vai brigar com o medo, a gente vai fazer amizade, inclusive, com ele. Por quê? Porque ele está de um lado e o amor, né, está do outro lado, mas muitas vezes o amor, que é o oposto do medo, é confundido com coragem. Não é a coragem que é o oposto do medo, não. O oposto do medo é o amor. Mas a coragem, olha bem, a coragem, a gente precisa tê-la, mas é para ela nos ajudar a agir apesar do medo. O medo está presente, existe medo, mas você tem que reforçar-se para que a sua coragem supere aquele medo. E essa superação, para muita gente, tem se tornado muito mais fácil e tranquila com o conhecimento atual que a mecânica quântica tem trazido para nós. Muito legal isso. Só para acrescentar que tem uma frase, né, que diz que o amor lança fora todo medo. Salazar, os alunos eles sempre falam essa questão, reforçando aí o que o Eudes falou, que muitas vezes eles já entram, eles entram com medo de perder. Aí geralmente o resultado é esse. O que você sugere, assim, uma ferramenta, algo que o investidor, né, a pessoa, ela pode fazer para trabalhar isso? Passa para os alunos, assim, o que eles podem fazer? Coisa prática. Olha, coisa prática. Pense que dentro de você existe um eu superior. Trabalhe com esse eu superior como se você estivesse falando com o eu ali ou comigo aqui. Ó. Pergunta para ele. Pergunta para ele. Deixa ele ser o seu terapeuta ou o seu mentor. Pergunta para ele o que é que eu devo fazer nessa circunstância. Pergunta isso na hora de ir dormir. Quando você está próximo de dormir, sua mente se abre e a parte inconsciente trabalha enquanto você dorme. Às vezes, de manhã, você tem uma resposta que você nem imaginava e que vai fazer o medo descansar um pouco. Porque o medo precisa descansar. O tempo todo aí é dureza. Eu tenho mais uma pergunta que o pessoal mandou aqui, antes da gente encerrar, que é do Elmiro Souza. Ele pergunta o seguinte: você acha que frequências sonoras, né, parece que existem umas técnicas assim que ajudam a perder o medo? Você acha que isso ajuda? Não, eu diria, coitado da pessoa que perdeu o medo. Não ponha isso como sendo o objetivo, né? Perder o medo. Porque se perder o medo, você não vai ter equilíbrio, porque o medo ele equilibra com o amor lá do outro lado. Se você perder o medo, você vai subir, mas vai subir de vez, você não vai voltar. Verdade. Então, o medo não é para se perder, não. Agora, você relaxar, você ter paz de espírito, mesmo estando nessa dimensão aqui, você ter isso como seu objetivo, ter paz, ter amor pelas outras pessoas, por si mesmo. O amor tem que começar por si mesmo. Ame ao próximo, mas tem que ser como assim mesmo. Começar assim mesmo. Agora, é muito bom, no meu entendimento, o trabalho dessas pessoas que produzem esses vídeos e colocam, inclusive, gratuitamente, né, lá no YouTube, porque aquelas frequências, está entendendo? Quando você está, se você dorme ouvindo e ela for assim grande e você continuar dormindo, que uma das coisas que a gente tem que entender é o seguinte, que nós temos a mente consciente, que é uma energia que não passa de 4 a 5% de toda a energia mental. O restante é subconsciente. E quando nós estamos dormindo, o subconsciente está todo ativo, ele não dorme. E se tiver um tipo de frequência dessa, batalhando ali, ó, nossa, cara, vai dar muita vantagem para quem está
querendo não perder o medo, mas querendo ter uma utilização do medo, porque o medo é útil. É útil. É útil, senão você não freia um carro. Jair, muito obrigado, muito boa noite. Quero agradecer também, além de você, e essa pessoa que está aí embaixo. E a Luciana, eu agradeço muito, muito, bem-horadamente, pelo convite, que foi tão agradável e muito, muito bom mesmo estar aqui com vocês. Obrigado, Luciana, pelo convite. Obrigada a você.